Cartas de Paulo de Tarso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mensagem presente na revista Reformador, de maio de 1967, página 98, assim como no livro Bênção de Paz, capítulo 48. O versículo: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Título da mensagem: Madureza espiritual. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta, adultere, estrague os valores da vida. Mas, depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o espírito evangélico age sem apego, progride sem soberbia, sem arrogância, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, sem crítica, observa sem malícia, maldade, zombaria, falsidade, socorre sem barulho, opera sem temeridade, imprudência, colabora sem constrangimento, embaraço, vexame, constrói sem alarde, sem ostentação, sem vaidade, confia sem basófia, sem pretensão, ambição, intenção, segundo os interesses, administra sem imposição, obedece sem servilismo, puxa-saquismo. O espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erguem à condição de veículos das ideias que abraça. E, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer. Somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Breve comentário. Nunca foi tão complexo compreendermos aspectos de madureza espiritual, de evolução espiritual, como nos dias atuais. Muitos de nós vivenciamos a vida, o contexto da vida, acreditando que é possível desconectar a vida material da vida espiritual. Mas estamos sempre vivendo a vida espiritual,
Sempre estamos laboreando na vida espiritual. Estamos, inclusive, 1/3 do tempo que nos é concedido em relação à rotação do planeta Terra, às quase 48 horas, às quase 24 horas que se completa um dia, no ciclo entre dia e noite, praticamente 1/3 desse tempo estamos fora do corpo físico, no fenômeno chamado sono. Então estamos sempre vivenciando em extremo detalhe a vida fora do corpo físico, a verdadeira vida. No entanto, essa vida se soma à vida material, e na vida material precisamos desempenhar uma série de constrições, restrições, para desenvolvermos certas habilidades, para crescermos em certos aprendizados. Ainda somos altamente indisciplinados, precisamos de foco, precisamos de recursos educacionais que o planeta nos oferta. O ato de lavar uma louça, o ato de limpar um chão, o ato de ler um livro, o ato de podar uma planta, o ato de cuidar de um canteiro, o ato de interagir com todos os reinos, vegetal, mineral, hominal e angelical. Todos esses recursos são para nos transformarmos no caminho da sementeira do progresso. Sementeira mesmo, estamos sempre plantando e colhendo os recursos espirituais que estamos treinando. Então precisamos compreender que teve um bom tempo, onde estivemos realmente na condição de criança. A humanidade como um todo esteve durante muito tempo numa condição bem infantil. E é normal. Deus, no seu planejamento espiritual dessa escola, dessa estação de desenvolvimento chamado Planeta Terra, compreendeu ser melhor, não nos cabe julgar, compreendeu ser melhor que todos estejamos juntos numa certa faixa de evolução, envolvidos com diferentes personalidades, com diferentes individualidades que estão em marchas distintas do progresso. Então, ainda no planeta, existe o chamado índio. Ainda no planeta, existe a separação, a dificuldade de convivência com o indígena. Ainda estamos com uma complexidade muito grande de convivência. Mas todas essas complexidades são planejadas, orquestradas, para que possamos conviver com a diferença e sabermos empreender o amor e a sabedoria para melhor atender a cada uma das necessidades. Então, muitos de nós que já estamos em contato com a doutrina espírita, diferentemente de outras pessoas, de outras circunstâncias, de outras consciências, já alcançamos uma maturidade espiritual um pouco maior. E Emmanuel chama a atenção para isso de uma maneira bem incisiva. O esclarecimento espírita deixa claro, quem não tem o conhecimento espírita, é comum, é até mesmo compreensível que a criatura subverta, ou seja, adultere, estrague, não observe a preciosidade que é o tempo, não observe a preciosidade que são os recursos da convivência, que são todos os recursos que são orquestrados para o nosso desenvolvimento. E mais do que isso, é comum aqueles que não estão conscientes sobre que somos espíritos imortais não compreendam que no fundo, Deus nos criou com objetivos específicos. Temos metas a bater, não fomos criados à toa. Simplesmente existir por existir. Deus não é uma máquina de criação que sai, ora cria uma porca, ou cria arruela, parafuso, daqui a pouco um pedaço de concreto. Não é assim que funciona. Isso é o ser humano. Nós criamos em função das nossas necessidades, mas Deus cria
com planos, com projetos, com metas complexas para toda a galáxia, para todo o universo, para todos os sistemas solares, para todas as formas e expressões de vida. Não temos nem como compreender a grandeza desses projetos, mas sabemos que todos, sem exceção, são importantes na criação divina. Possuem objetivos que, cooperando mutuamente, alcançarão os objetivos maiores, destinando, por exemplo, a Terra a um novo patamar, a uma nova construção mental, a uma nova construção de relações de convivência. Então, todos esses valores que são ofertados no planeta estão em transformações junto com as consciências que aqui habitam. Então, existe um objetivo para cada um de nós e não compreendemos ainda totalmente. Então, é compreensível que a criatura subverta, ou seja, ela vai adulterar, ela vai estragar os recursos, ela não vai compreender, ela vai achar que o sentido e a ideia central da felicidade é a felicidade só para ela. Ela vai acreditar que, por exemplo, os recursos de uma convivência familiar é pura e simplesmente uma coincidência e não um projeto divino. Então, quem já é espírita, e quem já é espírita evangélico especialmente, já compreende esses valores da vida e compreende que existem objetivos maiores, divinos, traçados, não só para o planeta, mas para todos, sem exceção. Então, aquele que não tem esse esclarecimento, é compreensível que a criatura subverta, adultere e estrague os valores da vida. Mas, depois de investir na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Então, vamos compreender que ser cristão não é colocar uma marca, não é se auto-intitular, não é vestir uma camiseta ou uma camisa escrita "Eu sou cristão". É muito mais complexo que isso. É viver novos princípios de vida, uma nova filosofia, uma nova forma de interpretar a vida. Tudo passa a ter valores diferenciados, desde as menores, das mínimas circunstâncias da existência. Então ele vem traçando alguns exemplos para esclarecer. Emmanuel, em sua visão bem ampla, detalha: é por esse motivo que o espírita evangélico age sem apego. Ou seja, ele está sempre agindo sem preocupação de posse, seja com relação ao resultado, seja com relação ao conhecimento. Ele sabe que todos os recursos pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. E a nossa parte é compreender as leis que regem os destinos e cooperar nesses mesmos objetivos que o Pai coopera, que o Pai planeja e executa para os destinos de progresso de tudo e de todos. Então, igualmente, ele acaba progredindo. Essa consciência espírita evangélico acaba progredindo, mas sem soberbia, sem arrogância, porque ele não está preocupado em se comparar, ele não está preocupado em ser o melhor, ele está preocupado em ser amanhã melhor do que ele foi ontem. Não por uma métrica de comparação com terceiros, mas por uma métrica de comparação com ele mesmo. Ele deseja se transformar, ele nunca está satisfeito com ele mesmo, está sempre buscando melhorar, sempre preocupado em melhor conduzir todas as escolhas da vida. Então ele ama sem egoísmo, e é compreensível que a chaga do egoísmo mine todos os recursos. Então ainda estamos na senda de construir esses recursos de amar sem egoísmo. Ainda é muito difícil para todos nós. Então mesmo aquele que está ali na condição de espírito evangélico, ele sabe que ele tem o potencial de amar, ele consegue amar, mas se ele não estiver essencialmente atento, ele ama com egoísmo. Ele começa a limitar e focar esse amor a tal ponto de querer desconstruir
o que ele acredita que seja além dos domínios do que ele deseja de atender como amor. Então, é um treinamento. Amar sem egoísmo é um treinamento. Requer muito empenho do nosso mundo íntimo e muita atenção. Mas ele já observa que ele precisa dessa atenção. Ele precisa dessa compreensão de como amar sem egoísmo. Ele serve sem recompensa. Ele sabe que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Simplesmente a alegria dele é estar atrelado aos mesmos princípios da lei de progresso que Deus estabelece. Se ele consegue servir segundo esses preceitos divinos, ele já está feliz e contente, já se sente recompensado. Ele não precisa de recompensas. Ele serve sem nenhuma recompensa, porque não faz sentido. Ele sabe que não faz sentido. Deus não irá favorecê-lo mais à frente com pedidos e petições alucinadas, porque ele sabe que não é assim que funciona a vida. Ele passa a compreender as leis que regem os destinos. Ele não está preocupado em qual posição ele vai animar a próxima encarnação. Se ele vai ser um escravo, se ele vai ser um servente, se ele vai ser um presidente, um ministro. Ele não está preocupado. Ele está preocupado em servir aos princípios divinos. Ou seja, em toda e qualquer posição que ele estiver animando aqui na Terra, ele quer fazer o melhor, ele quer se desenvolver e empreender os recursos divinos na ação de benefício para todos, sem aguardar nenhuma recompensa, nenhuma. Ele sabe que o ato de estar em comunhão com Deus já é a principal recompensa. Se eu já estou marchando e seguindo nas mesmas direções, modo, direção e sentido, que é a marcha divina de progresso, eu estou adequadamente atuando como Deus assim aguarda de mim. Eu estou batendo a porta da casa do Pai, pedindo serviço, pedindo tarefa. Ele entrega, ele me confia essa tarefa. E eu fico feliz quando eu consigo executar essa tarefa adequadamente, segundo os moldes divinos. Ele não aguarda a recompensa. A recompensa é: eu recebi uma tarefa e eu consegui executar conforme o Pai esperava de mim. Essa é a máxima recompensa que ele aguarda para a alma dele mesmo. Ele auxilia sem reclamação. A reclamação tem vários fatores psicológicos que buscam, na verdade, frear a atitude, diminuir o impacto da atitude. Então, ele já sabendo disso, ele não auxilia com reclamação, sempre sem reclamação. Então, aprende sem vaidade. Ele sabe que todos os conhecimentos pertencem a Deus. Toda manifestação da vida natural na Terra, que nós entendemos como as ciências naturais, as ciências que governam hoje o mundo, das relações físicas, relações químicas, é a construção mental de alguém, auxiliada para representar a formação divina. Então, toda a natureza possui expressões e símbolos divinos em tudo. É a nossa capacidade de interpretar que é complexa, de realmente perceber essa divindade em todos os aspectos. Então, todos aqueles que estão estudando, se empenhando para melhor compreender as leis naturais, estão estudando as leis naturais divinas. A química, física, biologia, todos os recursos da humanidade. Então, ele sabe que ele tem que aprender sem vaidade. Porque, na verdade, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, especialmente o conhecimento. Ele também sabe que ele deve ensinar sem exigência. Eu só vou explicar aquele assunto para Beltrano se Beltrano se comportar assim, se fizer. Então, você não passa mais a negociar o ato de ensinar. Você não passa mais a negociar como melhor explicar um assunto, porque você não tem mais esse apego a ter o controle de acesso ao ensino.
Então não há mais exigências. A pessoa igualmente busca esclarecer sem azedume. Esclarecer sem ter aquelas situações que cria constrangimento, embaraço a terceiros. Ele busca esclarecer com alegria, com um clima de felicidade, e não um esclarecimento que cria basicamente um processo de tristeza, como se fosse buscar o inalcançável. Se fosse assim, Jesus não teria vindo à Terra, nessa identidade chamada Jesus de Nazaré. O Cristo não teria vindo à Terra. Ele esclareceu sem nenhum tipo de azedume. Explicou, exemplificou sem azedume. Ele aguarda igualmente que possamos fazer o mesmo. Então, perdoa sem condição. Por que ele perdoa sem condição? Porque ele sabe que no fundo, às vezes a outra alma está entorpecida pelo vício e pela doença do mal. O mal é um vírus que às vezes se aloja em nosso coração e ficamos com os nossos sentidos e sentimentos adoecidos. Então ele compreende porque ele já esteve nessa posição e por vezes já passou recentemente por situações similares. Por isso ele perdoa, ele sabe da condição de fragilidade que todos nós estamos, porque estamos todos na mesma escola, a escola da sabedoria e do amor. Então, igualmente ele espera, sem ociosidade. Então, esperar o progresso, esperar o desenvolvimento, esperar tem que ser ativo. Ninguém espera se tornar um excelente nadador olhando para o mar, ou olhando para uma piscina. Você tem que nadar, e nadar muito. Ninguém espera se tornar um grande atleta em atletismo, 400 metros, 500 metros, 1000 metros em corrida, apenas observando como deve dar a passada, como deve controlar os braços, como deve estabelecer a respiração. Ele sabe que ele tem que esperar alcançar aquela meta exercitando, agindo. Então, o espírita cristão, igualmente, com relação às Olimpíadas dos sentimentos, às Olimpíadas das virtudes, ele sabe que para desenvolvê-las, ele precisa praticá-las. Nem sempre irá praticar da melhor maneira possível, mas esse é o sentido do treinamento. Persistir, manter a boa vontade, manter a coragem, que irá realmente superar as expectativas, superar a si mesmo. Essa é a espera, sem ociosidade, sem ficar parado, ocioso, aguardando, meditando. Medita por alguns segundos, faz uma prece. Vamos embora treinar, vamos embora executar. Em todos os minutos, em todas as situações, a calma, a paciência, a alegria, a brandura, a afabilidade, a doçura. Já sabemos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixou o item chamado afabilidade e doçura. Porque essa é a marca da benevolência. Ela deixa a afabilidade e doçura. Ao falar, ao tratar, sermos cada vez mais fraternos, verdadeiramente fraternos de coração. Vamos sempre deixar as marcas da afabilidade e da doçura. Porque essa é a essência, a verdadeira marca da benevolência. Ou seja, como realmente queremos ser bons, agirmos no bem. Então, igualmente, quando ele está em atividade em que ele precisa exercer a ação de corrigir, ele corrige sem reproche, sem crítica. O nosso psiquismo é muito adulterado ainda. Às vezes não percebemos. Por vezes vamos explicar algo a alguém. Vamos corrigir. Olha, não é assim que faz, é assado. Entre o assim e o assado, criticamos. Você não está vendo que assim está errado? Não está óbvio que você está fazendo errado? Mas se você está corrigindo, por que o reproche? Por que a crítica? Por que tentar martirizar o outro em golpes de crítica, se na verdade, por vezes não é um fruto de distração?
que o outro está agindo equivocadamente. Por vezes é fruto de uma inconstância, de uma invigilância, de uma falta de foco, de inúmeros outros problemas psicológicos que se desenvolvem naquela consciência e que temos que ter o carinho para com o próximo. Buscar sempre interagir sem a crítica. E por vezes empreendemos assim para com todos, com crianças, com adultos, com idosos. Podemos falar corrigindo sem a crítica, sem atacar o próximo. Porque inicialmente o espírita sabe que não tem sentido isso. Por vezes aquela outra alma vai ter que passar ainda por milhões de experiências similares para se transformar. Se ele ainda persistir, ficar num clima de azedume e de contrariedade às formas mais adequadas de se manifestar. Então a correção tem que ser crítica. Temos que tentar colaborar sem atacar o próximo. Então, igualmente, o espírita evangélico, ele observa sem malícia, ou seja, sem maldade, sem zombaria, sem falsidade. Ou seja, ele nunca tem um olhar, ou ele sempre prefere não ter esse olhar, de maldade, de pensar o pior, de observar até mesmo no contexto de zombar do outro, ou uma certa falsidade ao observar. Então precisamos abandonar esses recursos da malícia, o qual utilizamos durante milhares de anos nos processos de preservação da nossa saúde física e da nossa saúde mental, e não empreender interpretações maldosas, não zombar ao observar uma atitude equivocada, não zombar do próximo. Igualmente, não falsear aquela ação. Então é descrita alguma coisa que ocorreu e observamos, e sempre podemos dar a interpretação falsa, a interpretação pelo pior ponto de vista e nunca pelo melhor. O que essa observação está sendo de útil? Nada. Absolutamente nada. Nada, não constrói nada. Apenas cria o mesmo clima psíquico que domina as grandes massas atualmente. Precisamos tomar muita atenção sobre como observamos os fatos e as circunstâncias da vida. Se estamos no educandário, onde estamos dispostos a aprender o amor e a sabedoria, é óbvio que vamos conviver com inúmeras outras personalidades e inúmeras outras consciências que estão tentando, que estão se esforçando, que estão escorregando, patinando, por vezes nos seus próprios objetivos, nos seus próprios ideais. Então, por vezes, vamos observar pessoas que possuem genuinamente um objetivo de melhor agir e acabam agindo mal. Mas não vai ser a nossa observação de destacar o mal, de zombar do mal que nós conseguimos classificar e, por vezes, piorá-lo. A intenção, a ação não foi essa, mas falsificamos aquela ação daquela pessoa. Dizemos que a pessoa quis realmente praticar o mal consciente e, por vezes, não foi. Então, quem somos nós para observarmos criteriosamente esses princípios? Ah, não, mas eu tenho que auxiliar Deus nesse julgamento. Você não consegue nem se auxiliar. Como que você quer auxiliar Deus? Então, temos que focar os nossos objetivos em observar as situações e orar, pedir ajuda e amparo para aquela consciência. E não criar o clima da malícia, que destaca a maldade, cria zombarias em torno de propostas. Igualmente, interpreta o que está sendo observado, falsificando os verdadeiros móveis daquela ação. Todos nós, que gostamos de viver ou não aqui na Terra, estamos tendo que acompanhar os recursos de constrangimento divino
que nos impõe a melhor conduta, a melhor ação. Porque o primeiro a ser ferido é a nossa própria consciência. E é o maior de todos os juízes. Ao desencarnarmos, deixarmos esse corpo físico para trás, não vai haver ninguém nos julgando. É a nossa consciência que irá traçar a análise de todas as nossas condutas minuto a minuto. Então, observar com malícia é jogar mais gasolina dentro do incêndio de outras instâncias e de outras consciências. Não há necessidade disso. O espírita sabe, o espírito evangélico sabe disso. Tem essa consciência. Então precisamos abandonar certos conceitos ideológicos das sociedades, conceitos ideológicos de vida, achando que a transformação do mundo é separando as pessoas, colocando as pessoas boazinhas e todas as ruins vão sair do planeta. Não vai acontecer isso. É um pensamento infantil. Porque senão Deus já teria feito isso há muito tempo. Então não é assim que funciona a marcha divina. A marcha divina é por contrariedade, é por conviver com a adversidade, é conviver com tudo que não nos agrada mais e sabermos coexistir com todos eles, cooperando no progresso de todos. Então podemos observar, podemos classificar, mas sem a malícia, sem jogar essa malícia que corrompe, que denigre. Então, igualmente, o espírito evangélico ele socorre sem barulho, não avisa ninguém, não conta, ele não quer que ninguém saiba a ajuda que ele está proporcionando. Então, igualmente, ele opera sem temeridade, ou seja, sem imprudência. Age com cada vez mais equilíbrio. Opera sempre pensando, será que essa é a melhor forma de agir? E eu tenho que falar com fulano. Peraí, eu tenho que pensar como eu vou falar. Como eu vou articular esses pensamentos para não ofender, para não maltratar. Então, ele sempre está preocupado em ser prudente. Está sempre preocupado como melhor agir, como melhor servir, como melhor amparar. Então, na operação final, ele já elaborou diversas formas de como melhor conduzir. E, igualmente, ele se prepara. E se a pessoa entrar em discussão comigo? E se a pessoa não aceitar o que eu vou falar? E se surgir uma briga? E se surgir? Então, ele se prepara mentalmente e emocionalmente para não operar no mal, para não agir no impulso, e sim agir com prudência. Então, igualmente, o espírito evangélico, ele colabora sem constrangimento, sem embaraço ou vexame. Como assim sem constrangimento? Eu vou ali fazer uma ajuda e depois vou ficar falando para a pessoa, ó, te ajudei, hein? Fala, fulano, quebrei teu galho, hein? Pô, se não fosse eu quebrando teu galho, hein? O que seria de você agora? Isso é um constrangimento, um embaraço, um vexame, que por vezes expomos a terceiros. E não queremos mais fazer isso. Queremos deixar claro que queremos colaborar sempre no sentido de exercer a colaboração de uma maneira mais bondosa, de uma maneira genuinamente benevolente. Só se pratica a verdadeira caridade, a benevolência, esse sentimento de benevolência, quando estamos conscientes que não vamos causar constrangimentos. Estamos até preocupados. Eu quero criar essa situação de ajuda e de amparo sem envolver constrangimento, sem envolver embaraço ou vexame. Porque às vezes a pessoa pode se ofender, pode se humilhar. Não importa que a pessoa esteja numa condição extremamente humilde e degradante e qualquer ajuda que eu der está o suficiente. Importante ajudar. Não é de qualquer forma. Já aprendemos sobre isso. Nem sempre a beneficência é caridade. Ela só se torna caridade quando os sentimentos da caridade é o principal móvel da ação. Senão é simplesmente mover a pedra de um lugar para o outro.
Uma pedra que está no endereço vai para outro endereço. Isso não é caridade. Então a beneficência, o ato de beneficiar alguém, o ato de colaborar com esse alguém, seja materialmente, seja através de um conselho, seja através de uma ajuda, de uma conversação fraterna sobre problemas, tem que ser focado e muito bem analisado o não gerar o constrangimento. Porque senão podemos ofender outras almas. Podemos não. Sem essa preocupação, ofenderemos, causaremos distúrbios, desequilíbrios desnecessários. Então, igualmente, o espírito evangélico, ele sabe que ele deve construir sem alarde, sem ostentação, sem vaidade. Igualmente, ele confia sem basófia, ou seja, sem pretensão, sem ambição, sem a intenção. Nossa, eu confio muito em Deus. Deus vai, me amparar, me socorrer, fazer com que eu me torne o maior de todos da face da terra de ajuda e de amparo. Isso é uma pretensão, uma ambição. Isso não é confiança. Isso é confiança desregrada. Isso é uma confiança desequilibrada. A confiança equilibrada, ela foca a atenção, ela foca os seus objetivos sem se preocupar em grandes espectros de impacto. Ele está sempre preocupado na curta distância, na proximidade, em todos que estão à volta, no pequeno detalhe, nas pequenas ações. Ele sabe que a construção de uma nova consciência requer sentir e viver a vida de uma forma diferente. Então ele não tem a pretensão e ambição de transformar o mundo. Ele não tem a pretensão e ambição de transformar o mundo isoladamente. Eu vou liderar a transformação do mundo e vou impor a transformação do mundo. Ele sabe que não é assim que Deus se manifesta. Deus, a bondade, todos os princípios divinos se manifestam através da cooperação. Então ele sabe que ele tem que cooperar dentro das proporções que lhe foram fornecidas e, igualmente, interconectar esses esforços com todos que estão igualmente buscando o objetivo comum do bem comum de toda a humanidade. Ele nunca vai querer ter a ambição de liderar transformações de um país, de uma cidade, isoladamente. Ele sabe que tudo depende e demanda de cooperação. Não existe manifestação divina isoladamente, sempre por cooperação. Então ele confia que ele tem que fazer o melhor que está em suas condições de assim executar. Quanto melhor ele sentir a vida, quanto melhor ele se harmonizar com todos os princípios divinos que são ofertados ao seu derredor, ele sabe que melhor ele vai estar conduzindo as suas ações e o seu destino. Então, igualmente, o espírita cristão, o espírito evangélico, administra sem imposição. Ou seja, se ele está num cargo administrativo, seja no lar, na casa espírita ou qualquer outro grupo religioso, ele não vai criar imposições, regras extremamente avassaladoras, como basicamente um imperador. Ele vai administrar pelo exemplo, pelo amor, pela brandura, pela afabilidade, pela doçura, não simplesmente por imposições. Então, igualmente, o espírita cristão, igualmente o espírito evangélico, ele obedece sem servilismo, ou seja, sem puxa-saquismo. Ele sabe que todos, sem exceção, estão atrelados aos princípios de evolução divino. E todos nós, sim, precisamos compreender o que a marcha do progresso está solicitando de cada um de nós. Então não vai ser puxando o saco, agradando alguém, que vamos obter benefícios pessoais e que aquela nossa obediência será imediatamente recompensada. Ele não busca mais esse tipo de recompensa, já que ele não busca recompensa de forma alguma. Ele serve
sem esperar recompensa. Então, uma consequência natural disso é obedecer naturalmente a todos os princípios divinos que nos cercam e que demandam a nossa atitude na direção certa, do amor e da sabedoria. Então, o espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erguem à condição de veículos das ideias que abraça. Então, essas convicções é o veículo, a condição de veículo das ideias que o abraça. Ele sabe que essas ideias, que esses ideais, é o objetivo, é o móvel. Em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Então, o espírito evangélico, ou espírita cristão, ele não está mais no modo tentativa e erro. Ele não quer mais ficar no modo tentativa e erro. Ele possui uma série de fundamentos de vida, onde ele já consegue observar e obter as respostas de essencialmente tudo o que é necessário para se atrelar e acompanhar as leis do Senhor. E ele percebe que, em essência, essas leis precisam ser seguidas. E qualquer ato contrário ou fora dessas leis divinas não fazem mais sentido. Então temos que ir de um ponto A ao ponto B. O caminho mais rápido é uma linha reta. Qualquer outro caminho que se for traçado será mais longo, demandará mais esforços, acarretará em mais desvios. E quem sabe você nem sequer chega no ponto B. Então a marcha evolutiva, já existe uma forma adequada de se comprometer com ela. E se já compreendemos as leis da vida, devemos viver em conformidade com ela. Então, até mesmo a essência material nos ensina isso. Sabemos que respiramos uma mistura gasosa, um fluido chamado ar. Esse fluido se compõe de 18% de oxigênio e o restante de nitrogênio. Talvez, igualmente, CO2, que os vegetais tanto necessitam, como outros gases a mais. Mas, em essência, os dois principais são nitrogênio e oxigênio. Então, se você for mergulhar em uma certa profundidade, existe uma lei natural da mistura gasosa, das leis naturais que estão no planeta, que se você não convive bem com elas, não faz o que você deve realmente fazer, se você se privar com relação ao oxigênio do corpo físico, seu corpo físico não irá viver. Não funciona assim. Então sabemos que até mesmo as leis naturais do planeta estão nos educando para as leis divinas. E percebemos já muito claramente, quando não empreendemos, quando não agimos em consonância com as leis naturais, degradamos, destruímos, implicamos em alterações expressivas e, por que não, as leis divinas? Então, precisamos compreender, todos nós somos espíritos imortais. Deus nos criou simples e ignorantes. E o desenvolvimento de amor e sabedoria é algo que tem que ser conquistado. Então já estivemos no nosso período de infância espiritual. Já estivemos no nosso período, ou já estamos no nosso período, de adolescência espiritual. E estamos caminhando para a maturidade espiritual. E o conhecimento de todas as leis divinas que estão marcadas no nosso mundo íntimo, e compreender como melhor se portar diante dessas leis divinas é a essência de marchar no dever de cumpri-las. Então, enquanto criança,
agimos como criança. Não queremos cumprir regras e ordens, não queremos saber de o que significam as leis. Buscamos até mesmo contrariá-las para ver o que acontece, no modo tentativa e erro. Só que agora somos consciências informadas em complexidade profunda sobre a nossa essência. Somos espíritos, somos imortais. Já estivemos na Terra inúmeras vezes, animando inúmeras personalidades, animando inúmeras consciências. E precisamos compreender que retornaremos igualmente para outros desenvolvimentos, para outras experiências. E que sim, será demandado de nós cada vez mais para a próxima fase, para a próxima etapa. Cada vez viver com mais consciência sobre os nossos deveres e como cumpri-los.